nosso tema sobre os encontros de Jesus. No entanto, eu gostaria de enfatizar aqui nesses dois próximos domingos, esse domingo e no próximo domingo, sobre a questão da paternidade e da maternidade. Hoje eu gostaria de falar a partir de um encontro com Jesus, de um pai aflito procurando trazer vida para sua filha. E na próxima semana a gente vai falar de uma mãe que vai até Jesus e das virtudes dessa mulher. Então hoje o nosso foco vai ser o encontro de Jesus com Jairo. E aí a nossa ênfase vai ser nessa busca pela vida dos filhos. Então eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 5, a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Encontro de Jesus com Jairo. Nós vamos enfatizar aqui essa busca pela vida dos filhos. Marcos 5, a partir do verso 21. Diz assim: Tendo Jesus passado do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e desprendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia a elas: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curado no flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltando-se na multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer à menina. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra nessa noite. Para as verdades da tua palavra, conduz esse momento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, o ano de 2011, janeiro de 2011, foi um ano que começou bem triste para o país, para a nação, especialmente no Rio de Janeiro, onde na cidade de Nova Friburgo houve uma tragédia climática em função das fortes chuvas, houveram muitos desabamentos e muita gente perdeu seus familiares, muita gente perdeu pessoas queridas. Mas dentre toda essa tragédia, há uma história impressionante daquele ano que aconteceu com um homem chamado Wellington. Ele conta que ele estava, por conta da chuva, teve que dormir na casa da sogra, sua esposa disse para eles dormirem lá. E aí ele dorme com a esposa, o filho pequeno. Ele falou que chovia muito. E ele disse que durante a noite ele lembra de ter se levantado e sentado na cama. E aí, quando veio um forte desabamento, a casa foi soterrada. E diz que imediatamente a sua sogra, a sua esposa morreram. E ele ficou com as duas pernas presas.
E aí ele vai dizer que começou a ouvir o choro, o grito do seu filho de 6 meses de vida, apenas 6 meses, de 6 para 7 meses. E aí ele diz que consegue ir tirando, mexendo, e começa a cavucar, cavar, e chega até o seu filho e começa a gritar para ver se alguém conseguia ouvi-lo. Eu sei que a história diz que ele fica por 14 horas ali soterrado com o filho, e para poder umedecer a boca do seu filho, ele usa a própria saliva. E no final os bombeiros conseguem resgatá-lo depois de 14 horas. Ele e o seu filho Nicolas, os dois, são salvos, estão até hoje aí com vida. Mas assim, uma história impressionante desse pai. E o fato é que não, dificilmente há algo que mova tanto um pai do que a preocupação com o filho. A gente pode estar cansado, você pode estar irritado, você pode estar, seu dia pode ter sido ruim, você pode estar querendo cama, mas se acontecer alguma coisa, você para tudo, vem uma força espantosa, extraordinária, e a gente faz o que for necessário pela vida dos nossos filhos. E o que a gente olha para esse texto é exatamente isso: um pai agoniado porque a sua filha estava em uma doença severa, ele estava vendo a vida da sua filha se esvair, e ele então procura fazer algo e vai até Jesus. E são muitos os pais hoje em dia que se encontram à semelhança desse homem chamado Jairo, né, que vem a vida dos seus filhos se esvaindo, seja por quais motivos forem. Muitos pais que estão vendo filhos na adolescência aprisionados por drogas ou por uma série de outros fatores. A gente se preocupa com a saúde física deles, com a saúde emocional, que hoje em dia é um dos grandes problemas dessa geração. Há muito problema psicológico, há muito problema emocional nessa geração, e a gente quer ver a vida de Deus, uma vida saudável para os nossos filhos na questão física, emocional, mas especialmente nessa questão espiritual, porque é o coração do problema humano. E aqui a gente vê já, nesse processo de busca pela vida dos filhos, de ver a vida se manifestando neles, a gente já vê que há um ensino aqui que, a partir dele, há todo o desdobramento para quem quer trazer vida para os seus filhos, que é esse ir até Jesus. Tudo começa a partir dessa ida até Jesus. Todo desdobramento de vida, ele ocorre a partir de Cristo Jesus. Isso teria que ser algo bem nítido na vida dos pais, dos cristãos, mas o fato é que nem sempre isso fica evidente. Aqui a gente aprende que nós só temos vida quando recorremos a Cristo Jesus, que é a origem da vida, que é a fonte da vida, que é quem fornece tudo aquilo que nós precisamos, que é aquele que pode solucionar os problemas e o problema central do homem, porque esse chefe da sinagoga chamado Jairo, ele já havia desperdiçado muito dos seus bens com médicos, já havia procurado N caminhos, mas não conseguiu a solução. Todas as opções dele não trouxeram satisfação, não resolveram o seu problema, e ele então recorre até Jesus. E a gente precisa aprender essa verdade. Não adianta a gente dar bens para os nossos filhos, não adianta a gente ter um investimento alto de educação, tudo isso, evidentemente, é importante, mas se isso não trouxer junto como investimento de vida espiritual, como o investimento dos princípios da palavra, tudo isso vai se tornar palha, tudo isso não vai passar de areia, de uma casa construída sobre areia. O principal é a vida construída sobre Cristo Jesus. Eu tenho um amigo que já pregou conosco, o professor Matheus Viana, ele fala da dificuldade de alguns pais entenderem isso. Ele dá aula numa escola confessional e, às vezes, a grande preocupação dos pais é sobre o vestibular, sobre a questão financeira, econômica dos filhos, e não percebem a importância, a necessidade dos seus filhos serem educados a partir de uma visão bíblica, a partir de uma cosmovisão cristã. Às vezes, dentro das igrejas, as pessoas não têm a compreensão da importância de construir a vida em Cristo Jesus. Então, assim, a grande lição que starta tudo aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite é a partir dessa ida até Jesus. Esse homem vai até Jesus e tudo vem como desdobramento dessa ida até Jesus, de recorrer até Jesus. E aqui eu gostaria de, a partir aí da continuidade desse texto, trazer alguns ensinos, tanto para nós, mas especialmente nessa transmissão de vida para os filhos, num primeiro momento, que são ensinos implícitos.
são aqueles conhecimentos que os nossos filhos adquirem através da observação dos nossos hábitos, das nossas práticas de vida, daquilo que a gente faz. Por isso, não é verdadeira a frase faça o que eu digo e não o que eu faço, porque os nossos filhos se atentam naquilo que a gente faz, se atentam para os nossos hábitos, porque os nossos hábitos, a nossa prática de vida, ela fala muito daquilo onde está o nosso coração, fala sobre a nossa prioridade, fala sobre onde estão os nossos valores. Então, eles não são bobos, eles não são ingênuos a ponto de não receber essa informação implícita, esse conhecimento tácito, com base naquilo que a gente faz. Então, no primeiro momento, eu queria trazer algumas verdades nesse ensino, nessa transmissão de vida, que tem a ver com esse ensino implícito, esse conhecimento tácito através da prática de vida, das nossas ações e hábitos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que há um ensino implícito sobre a importância do despojamento de qualquer tipo de orgulho próprio. Isso é importantíssimo. Despojar-se de qualquer tipo de orgulho próprio. Esse homem ele vai até Jesus, mas ele é um homem conhecidíssimo na cidade, ele é um homem que é responsável pela sinagoga, e a gente sabe que os principais ali da sinagoga não viam Jesus com bons olhos, não tinham Jesus em alta consideração, mas esse homem não se importa com a sua posição, esse homem não se importa com o seu status, com o seu papel social, ele coloca tudo isso no chão, ele faz questão de tirar isso e colocar num segundo plano, num terceiro plano, para colocar sua vida diante de Jesus. Ele não vai com qualquer tipo de atitude arrogante, pelo contrário, ele vai completamente rendido a Cristo Jesus, ele vai numa atitude de humildade, de reconhecimento de dependência de Cristo Jesus, e você imagina então o impacto disso. Os nossos filhos olharem para nós e verem que nós somos pessoas que priorizam acima de tudo a presença de Deus, a presença de Cristo, que a nossa vida não se baseia na nossa posição social, que eu não me orgulho do cargo que eu tenho, da função que eu desempenho, do tanto de dinheiro que eu consegui acumular na minha vida. Os meus filhos olharem para mim olharem para você e veem que nós não fundamentamos a vida no que temos, no que fazemos, mas que nós estamos atrás justamente da presença de Cristo Jesus, e nós estamos dispostos a colocar nossa vida, o nosso ego em humildade e nos colocar diante dele. Então, a primeira coisa, e que é importante nesse processo, é os nossos filhos perceberem que nós não temos esse orgulho próprio nessas vaidades humanas, nessas besteiras humanas, nós valorizamos Cristo Jesus, a presença de Cristo Jesus. Eles nos veem assim, como pessoas que colocam como base de sua vida o próprio Cristo, pessoas que estão dispostas a colocar o seu orgulho, sacrificar o seu ego em função da vida de Cristo. Mas há um segundo ensino implícito aqui, que tem a ver com não temer as prováveis oposições. Porque esse homem, como eu falei, por ser chefe da sinagoga e por Jesus não ser visto em alta pelos fariseus, pelos religiosos, essa atitude de ir até Jesus poderia trazer problemas para ele. Ele poderia sofrer oposição dos religiosos, ele poderia sofrer represália dos religiosos. No entanto, ele não se importa com isso, ele está se importando com a vida da sua filha, ele pouco se importa com a opinião dos religiosos, ele pouco se importa com o que poderia acontecer com ele vai até Jesus, e a gente vai ver que ele vai com fé em Jesus, então ele deixa isso para lá, ele não se importa com os desdobramentos possíveis, com as consequências possíveis da sua atitude. Ele poderia, talvez, ser severamente perseguido pelos religiosos, mas ele não teme, e aqui ele mostra, depois, para a sua família, mostra para nós, e se nós entendermos isso, mostraremos para os nossos filhos a importância de sermos corajosos por aquilo que é certo. Corajosos pela verdade. Eles olharem para nós e verem que nós não negociamos a verdade do Evangelho, que a gente não coloca aquilo que é correto em xeque por conta de pressões desse mundo. A gente não negocia valores, a gente não abre mão daquilo que é correto
pelas pressões do mundo corporativo, pelas pressões talvez até eclesiásticas, dependendo se elas não estiverem alinhadas. A gente não negocia o que é certo, não negocia a verdade. Esse pai mostra que ele é corajoso pelo que é certo. E nós precisamos aprender e ensinar a lutar por aquilo que é correto, ter coragem para lutar por aquilo que é verdadeiro. Mas há um terceiro ensino aqui implícito na ação de Jairo, que tem a ver sobre uma adoração reverente. Mateus vai dizer, na narrativa desse texto, que Jairo chega diante de Jesus e o adora. Antes de apresentar o seu pedido, antes de fazer a sua súplica, antes de clamar, ele chega e adora. Marcos diz, ele se prostra. Um judeu não se prostrava a um outro homem. Esse homem se prostra, esse homem adora porque ele está reconhecendo quem é Jesus. Ele sabe de quem ele está diante. Ele se curva, mas ele se curva num momento de dor profunda, de um senso de urgência que ele tem, a sua filha está morrendo, mas antes de clamar, ele adora. Isso aqui é extraordinário. A gente vê isso em várias passagens, já citamos outros personagens que assim o fizeram, que na hora da dor se rendem em adoração a Deus, conseguem exaltar a Deus, conseguem ter uma atitude de reverência diante de Deus, de adoração diante de Deus, e talvez não há exemplo maior na Bíblia do que Jó, que depois de perder os filhos, depois de perder os bens, depois de perder a saúde, ele diz, louvado, bendito seja o nome do Senhor, porque ele deu, ele tira, a vida é dele, mas o meu coração continuará em estado de adoração a ele. Imagina os seus filhos reconhecerem os pais como que pais que estão sempre aos pés de Jesus. Pais que não têm outro valor do que esse, estar aos pés de Jesus. Uma criança que é gerada numa casa onde os pais estão nos pés de Jesus, é uma criança que com certeza vai ter saúde, vai encontrar vida na sua caminhada. Quarto, há um ensino implícito aqui sobre a oração persistente. Ele chega e ele insiste muito para Jesus. Ele suplica com persistência para que Jesus vá ver a sua filha. E aqui a gente aprende sobre algo que o próprio Jesus ensinou. Quando orarem, vocês precisam ter perseverança. Orem sem esmurecer, sem perder as forças. Não permitam que o tempo, que as dificuldades, que os problemas, que a vida venham enfraquecer a tua fé. Tenha persistência, continue orando, clamando, porque Deus ouve os seus filhos, Ele atende os seus filhos. Esse homem ensina para nós, aqui a gente pode chegar diante de Deus com confiança. E quando os filhos veem a gente orando com persistência, vão assimilar essa verdade, que eles podem chegar a Deus com confiança e serão atendidos. Então, a oração persistente, ele ensina aqui, através da sua atitude, através da sua ação. Mas aqui há um quinto e último ensino implícito que a gente pode destacar, é que ele vai crendo, ele tem fé no poder de Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele tem convicção de que Jesus pode tocar a sua filha e restaurar a sua saúde, né? Tirar a doença que a afligia. Ele tem convicção na capacidade de Jesus de exercer o seu poder sobre aquela enfermidade. E que maravilhoso é quando a gente consegue trazer esse ensino, quando os filhos olham para nós e veem pais cheios de fé, cheios de convicção, pais que não colocam palavras na boca de Jesus. Às vezes a gente vai orar e falar, será que Deus quer? Mas por que você já está colocando palavra na boca dele? Deixa ele fazer o que ele quiser. O nosso papel é orar, suplicar pela cura, suplicar pela libertação, suplicar pelo livramento. Mas tem muita gente que deixa de pedir porque começa já a colocar a palavra na boca de Deus antes dele falar qualquer coisa. Coloca a palavra na boca de Jesus antes dele dar qualquer tipo de veredicto. Esse homem chega crendo. Ele tem convicção no poder de Jesus. E que bom a gente entender isso e não permitir que os nossos filhos venham cair no deísmo, nessa incapacidade de crer que Deus intervém, que o nosso Deus pode ouvir o nosso clamor e interferir nas nossas histórias de maneira pontual. Agora, se a gente olha no início desse texto, na primeira parte, e consegue absorver alguns ensinos implícitos que os nossos filhos
podem captar como que por osmose, através dos hábitos e ações, das práticas de vida. A segunda parte vai falar não do que Jairo fez, a segunda parte começa a falar do que Jesus faz e o que ele fala. Então, se a primeira parte tem a ver com ações de Jairo, a segunda tem a ver com palavras e ações de Jesus, e aquilo que a gente pode trazer de ensino explícito, objetivo, tem a ver com conceitos bem fundamentados, tem a ver com a verdade apresentada de maneira bem clara nas Escrituras, tem a ver com aquelas ordens de Jesus e com os conceitos e verdades que a gente assimila na nossa experiência com Jesus e pode dizer para os nossos filhos, olha, isso aqui é palavra de Deus, você deve confiar e se agarrar nisso. Então, a primeira coisa que eu queria destacar agora, nesse ensino explícito, é que nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos que eles podem ter a certeza de que Cristo nos acompanha em nossas dores. Cristo nos acompanha nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Esse homem clama a Jesus e a primeira coisa que Jesus faz, ele vai atrás de Jairo, ele começa a seguir Jairo, ele caminha com Jairo. Como é maravilhoso a gente ter essa convicção de que nós não somos órfãos. Nós servimos e adoramos um Deus que caminha conosco. O Deus que Davi vai dizer, olha, ele está conosco nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, mas está conosco até no vale da sombra da morte. Ele prometeu caminhar conosco. Ele prometeu, até a consumação dos séculos, estar dia após dia conosco, nos fortalecendo, nutrindo, nos capacitando. Nós não podemos e não precisamos ter esse sentimento de orfandade e ensinar, inculcar aos nossos filhos essa verdade. Na hora da dor, Deus está conosco também. Deus é o Deus que pode livrar, mas é o Deus que também é cheio de compaixão e que sofre conosco, que assume a nossa dor e que está ao nosso lado. Você não está sozinho. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, Jesus caminha com a gente. Na hora da luta, ele caminha conosco, ele está do nosso lado, ele está sempre conosco, ele prometeu estar conosco. E através do seu Espírito habitar em nós. E essa é uma verdade que a gente precisa inculcar nos nossos filhos, na mente, no coração. Deus está conosco. Cristo Jesus veio para ser o Deus presente, o Deus conosco. Mas há uma segunda verdade explícita aqui, que a gente precisa inculcar nos nossos filhos, na vida daqueles que estão ao nosso redor, que é a ideia de que o nosso Deus ele tem um tempo para tudo, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu quis ler o relato da semana passada, que está junto na história, da mulher do fluxo hemorrágico, porque Jairo vem até Jesus com um senso de urgência. Mas é impressionante porque Jesus atende aquela mulher que sofria. Ou seja, há uma perda de tempo nesse momento, na cabeça talvez de Jairo, há uma pausa aqui, ele com aquele desejo de chegar logo para que a sua filha não venha morrer, e mesmo assim Jesus não acontece no tempo de Jairo, não acontece na expectativa de Jairo, e a gente precisa entender isso e transmitir para os nossos filhos que nós precisamos exercitar a paciência, e a paciência tem a ver com essa fé, que tem a ver com esperança, você saber que o teu Deus te ouviu, ele está conosco, mas ele age no momento que ele acha correto, adequado, no momento dele. Deus não é tardio, como diz Pedro, né? Para ele 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Ele não está demorando para chegar, como diz alguns, naquele questionamento sobre a volta de Cristo. Pedro diz, não, ele é longânimo, ele é cheio de misericórdia, espera que todos se arrependam. Ele está desejoso que o homem se arrependa do seu pecado, então ele é longânimo. Não é que ele está demorando, ele é longânimo. Mas a gente precisa inculcar para que os nossos filhos venham a permitir que floresça a virtude da paciência nos nossos dias. Tão necessária hoje é a paciência. A gente vive numa geração imediatista. E se nós formos sábios, vamos aprender a exercitá-los nessa virtude, ser paciente, aprender a ser longânimo, aprender a ter esperança. Isso é algo que a gente precisa trabalhar. Mas há um terceiro aqui, ensino que a gente pode inculcar aqui, um ensino explícito, é que Cristo nos ajuda a superar os nossos medos e ansiedades. É curioso porque Jesus,
até aqui não falou absolutamente nada na passagem. Só que quando vem a notícia, depois que a mulher é curada e vem a notícia, olha, não incomode mais o mestre, olha, dispensa ele, a tua filha já morreu. É Jesus que se adianta, parece que não permitindo que Jairo seja enredado, absorvido por aquela incredulidade, não permite que o medo tome conta dele e só diz, olha, Jairo, não tenha medo, não temas, creia, confia em mim, não temas. Deixa a ansiedade, deixa o seu medo agora de lado. É entender que Deus trabalha dessa forma em nós. Nos conclama a olhar para o alto e sublime trono, nos conclama a olhar para os pardais, para as aves dos céus que não trabalham, não armazenam em celeiros, contudo o Pai as alimenta, e nós temos muito mais valor do que elas, diz Jesus. Olhar para os lírios que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles, e mesmo assim o Pai os veste, e Jesus diz, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a comida, a bebida, a vestimenta não vai faltar na tua vida, porque o teu Deus vai cuidar de você. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Livrem-se de toda ansiedade, diz Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo vai dizer, apresentai-vos a ele as suas petições, livre-se, liberte-se da ansiedade, deixa Deus tirar os medos do seu coração e ensine para o seu filho que Deus pode tirar esses medos, ele veio para nos libertar de todo medo, e que quando a gente entende quem é ele, e quando a gente se envolve numa relação profunda de amor com ele, o texto sagrado diz que o verdadeiro amor dissipa esse medo, dissipa essa ansiedade, dissipa essas preocupações. Então, ensiná-los que Cristo nos ajuda a superar a ansiedade, nos ajuda a superar os medos dessa vida, e a gente deve olhar para ele em todo o tempo. Mas há um quarto aqui, penúltimo, ensino explícito, que é inculcar na mente dos nossos filhos que Cristo nos admoesta na palavra e aqui a não acolher pensamentos apóstatas, pensamentos ímpios, pensamentos pagãos. Porque quando Jesus chega na casa de Jairo, o texto diz que tem um alvoroço. A palavra aqui no grego é confusão. Há uma agitação, uma confusão. A gente chorando, inclusive mulheres que eram contratadas, e aqui é um grito de histeria, é um choro de histeria, é algo demasiado. Deus não está no meio dessa confusão, e Jesus diz uma palavra para trazer calma primeiro. Ele traz uma palavra para acabar com o alvoroço. Fica tranquilo, a menina dorme. E aí todo mundo ri dele. Primeiro Jesus tenta trazer a palavra de calma para todos que estão ali, para que eles deixem de se levar por aquele ambiente de histeria, por aquele sentimento ruim, de confusão, mas aí o lugar se mostra completamente tomado pela incredulidade e Jesus manda embora todo mundo. O texto diz: Jesus faz todo mundo sair, exceto Pedro, Tiago e João e os pais, Jairo e a esposa. Ele manda embora todo mundo que está acometido pela incredulidade. E aqui a gente pode aprender isso na nossa caminhada. A não permitir que a nossa casa seja absorvida por pensamentos contrários a Cristo Jesus, à vontade de Deus, pensamentos incrédulos, pensamentos apóstatas. A gente não dá guarida para essas coisas na nossa vida. Ensinar os nossos filhos que eles precisam se renovar dia após dia através do evangelho na sua mente e não absorverem falsos ensinos, falsas filosofias, tudo aquilo que é contrário a Deus. Nos nossos dias, nós somos bombardeados por pensamentos apóstatas. Mas, como pais, a gente precisa inculcar o verdadeiro pensamento cristão na vida deles e não permitir que venha florescer pensamentos contrários. A gente precisa cortar essas coisas. Por isso que Abacuque vai falar no seu livro sobre as raposinhas que devoram as vinhas. Aqueles animais pequenininhos que a gente não vê, mas que fazem um estrago danado. Aquelas coisas que a gente subestima muitas vezes. É a gente cortar essas coisas pela raiz. Não permitir que essas raposinhas entrem na nossa vinha e venham destruir aquilo que você está plantando nos seus filhos. Não adianta você ter plantado se você não se atentar para as raposinhas
e para todo tipo de pensamento ímpio, pagão, incrédulo e contrário a Deus. De modo explícito, Jesus está mostrando para nós aqui. Olha, manda embora aquilo que é contrário, manda embora a incredulidade, ouça a minha voz, se fundamente na minha palavra, que é o quinto e último ensino aqui explícito para inculcar, é que não há situação que seja irreversível para Cristo Jesus. Ensinar aos nossos filhos que não existe veredicto final para Cristo Jesus, porque Ele detém todo o cosmos pela sua palavra. Hebreus vai dizer que todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder, ou seja, a vida e a morte estão baseadas no que Deus diz. É Ele que sustenta todas as coisas. Então a gente pode ter esperança apesar das incertezas, apesar das dificuldades. E quando os nossos filhos entendem isso, e lá na frente, quando forem ter problemas, dificuldades, crises no casamento, quando eles se depararem com uma situação que parece irreversível, eles vão aprender com você a olhar para o alto e sublime trono, a clamar a um Deus que eles vão ter certeza que pode reverter situações que, na nossa perspectiva, são irreversíveis. Eles vão aprender, quem sabe, a como Jacó aprendeu a clamar pelo Deus do seu pai Isaque, que por sua vez aprendeu a clamar pelo Deus do seu pai Abraão, e quem sabe no nome de Jesus os nossos filhos vão clamar pelo nosso Deus, pelo Deus que a gente serve, porque nos momentos de obstáculos irreversíveis, difíceis, eles vão olhar para nós e ver que nós tivemos fé. E nessa hora olhamos, como diz o salmista no capítulo 121, olhamos para o alto e sublime trono, sabendo, tendo a convicção de que lá vem o nosso socorro, de que lá vem a nossa provisão. Então, inculcar essa certeza para eles, de que não existe área da vida que Jesus não seja dono, que ele não seja Senhor. Ele tem a palavra final sobre tudo e a nossa vida tem que ser construída sobre aquilo que ele diz. Amém? Então, o texto apresenta verdades implícitas e explícitas para nós. Essas que a gente faz através das ações e que eles olham e vão percebendo a nossa vida, e aquelas que Deus diz de maneira clara, que Cristo mostra através da sua vida e daquilo que ele ensina. E aqui eu gostaria de terminar como nós iniciamos esse tempo, falando dessa ida até Jesus, que traz essas implicações que a gente falou aqui, e não há uma forma, talvez, que seja mais pedagógica, por mais que muitos talvez acreditem que não, de ensinar, de mostrar essa aliança, essa vida com Deus, de trazer essa vida, do que aquilo que nós vamos fazer agora, que é celebrar a ceia do Senhor.